Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, pessoal. Galera, olha só, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, pessoal, as técnicas que eu utilizo para poder fazer uma iluminação natural e realista nas minhas cenas internas. Então, pessoal, olha só, caso você tenha feito ou vá fazer uma cena interna onde a câmera está muito no fundo do ambiente e você não faz ideia de como iluminar bem aquela cena para que chegue luz até lá onde está a sua câmera, não se preocupa que no vídeo de hoje você vai aprender isso. Bora lá pro Max, eu vou abrir uma cena com vocês, eu vou explicar como fazer essa iluminação natural e realista para as suas cenas. Vamos lá. Pessoal, essa aqui é a cena que eu vou ensinar para vocês, como que eu fiz a iluminação. Se a gente perceber nessa imagem, pessoal, olha só que a abertura de onde vem a luz natural, ela tá lá na frente. E tá vendo que a câmera tá bem no fundo do meu ambiente? Geralmente vocês têm muita dificuldade com relação a isso, né? Como iluminar um ambiente onde a câmera está muito no fundo, como fazer com que a luz chegue até onde está minha câmera para o ambiente ficar bem iluminado. Vou ensinar isso aqui tudo para vocês. Olha só, deixa eu abrir o meu Max aqui. Já estou até com ele aberto. E olha só, deixa eu só, pessoal, mostrar para vocês aqui como que eu iluminei, mas não se preocupa que eu vou fazer a iluminação toda do zero junto com vocês. Olha só, eu utilizei o Corona Sun para poder fazer o rastro de luz do sol. Coloquei uma Corona Light aqui na janela, tem uma outra aqui que não influencia tanto, mas eu coloquei para poder fazer um outro ângulo. Tem algumas luzes artificiais que é muito importante, que eu vou explicar isso com vocês. E olha só, a minha câmera, ela tá aqui no final do meu ambiente. Olha só, a câmera tá bem aqui e a abertura tá lá no fundo. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu desativar, galera, algumas layers aqui para vocês. Deixa eu desativar tudo aqui, eu vou deixar só a base. Eu vou deixar só os móveis, mármore, marcenaria. Uma coisa, pessoal, eu vou explicar aqui em relação à iluminação da cena, tá? Não vou entrar muito em detalhes com relação à composição, configuração de materiais. É mais uma base para vocês entenderem como que vocês podem iniciar e chegar no resultado final para poder iluminar de uma forma realista com luz natural as cenas internas de vocês, beleza? Pessoal, olha só, tô passando rapidinho no meio do vídeo para te fazer um convite muito especial. Olha só, galera, se você quer aprender não só a parte de iluminação de cena, mas composição da cena como um todo, configuração dos materiais, colocação de uma câmera que valorize o seu projeto e todas as técnicas que eu utilizo nas minhas cenas para poder chegar num resultado mega realista e fidelizar os seus clientes, começar a cobrar mais pelas suas imagens, ser valorizado pelo mercado, eu tenho um convite muito especial para você. No dia 28/3, às 8 horas da noite, eu vou dar uma mega aula online gratuita para que você descubra e aprenda o meu método e as minhas técnicas para poder fazer imagens realistas. Então faz o seguinte, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, faça o seu cadastro e esteja presente lá nessa mega aula no dia 28/3. Então olha só, deixa eu só habilitar aqui tanto a modelagem quanto os móveis. Eu vou esconder a decoração porque não é tão relevante no momento, beleza? Deixa eu apagar essas duas layers aqui. Eu vou criar uma outra layer escrita aqui luz nova, beleza? Só pra gente poder criar tudo do zero. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu dar um render aqui, pessoal, mas um segundo, antes de dar um render, deixa eu fazer o seguinte, porque eu tô iluminando essa cena também com o Corona Sky. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou vir aqui no meu render setup. Eu vou dar uma olhadinha aqui, olha só. A câmera tá travada, beleza. Olha só, aqui ó, eu tô usando, galera, um Corona Sky para poder iluminar. E tô usando também um background lá fora. Só que isso aqui não influencia tanto. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse Corona Sky, beleza? Para eu dar um render aqui e ver como é que tá funcionando a minha cena sem nenhuma interferência de luz, sem nenhuma iluminação. Deixa eu dar um render aqui. Olha só como é que tá a nossa cena, turma. Tá vendo? Bem escura, não tem nenhuma iluminação, tem só a luz ali do environment, que é só um branco que tá lá fora, mas não tem nenhuma interferência de luz. Beleza, deixa eu só limpar mais um pouquinho, eu vou salvar um histórico aqui, ó, vou vir aqui e vou salvar um histórico. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, galera, primeira coisa que eu aconselho que vocês façam, né, para poder começar o processo de iluminação, é colocar um Corona Sky aqui, ó, no environment. Eu vou vir aqui no environment, beleza? Sim, environment. E vou colocar um Corona Sky. Deixa eu abrir aqui. Material Maps Corona Sky, beleza? Porque basicamente, galera, o Corona Sky é como se fosse a luz do céu, que vai iluminar o nosso ambiente. Claro que isso não é suficiente para poder fazer com que a luz chegue até onde está a minha câmera aqui, mas vai ser bom para poder começar a iluminar a minha cena. Deixa eu fechar aqui e vamos dar mais um render. E olha só o resultado, galera, assim que eu coloquei o Corona Sky. Uma coisa, pessoal, que eu esqueci de fazer quando eu liguei o render pra vocês, é que tinha algumas configurações aqui, tá?
Assim, não tinha configuração de exposição, eu coloquei 0,2, mas não influenciava tanto. Mas, pessoal, uma coisa muito importante que vocês precisam fazer assim que coloca o Corona Sky, principalmente, ou então Corona Sun, é vocês virem aqui, ó. Olha só, tá vendo que tá muito estourão lá fora? Eu só coloquei o Corona Sky, não fiz mais nada além disso. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu vou vir aqui, ó, no Highlight Compress e vou colocar 5. Olha só como é que já diminui totalmente o estouro. Olha só, em 1, olha o tanto que tá estourando. Em 5, olha só, eu gosto de colocar em 20, tá? Porque 20 é basicamente o máximo. Então eu sempre venho aqui no Highlight Compress e coloco em 20, depois eu começo a mexer no restante da iluminação, beleza? Vamos só comparar como é que tava a nossa cena antes. Olha só, sem o Corona Sky, olha como é que tava tudo escuro. Quando a gente colocou o Corona Sky, só com o Corona Sky, olha só como é que ficou a nossa cena. Olha só como é que já tá iluminando bem melhor. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu tirar aqui. Vamos colocar agora um Corona Sun, para ter aquele rastro de sol aqui na cena. Vamos lá. Eu vou clicar aqui agora no mais, galera. Vou vir aqui nas lights e vou, olha só. Vou criar aqui em Photometric e vou pegar no Corona e vou pegar o Corona Sun. É o seguinte, galera. A posição do Corona Sun é uma coisa bastante importante para que a luz chegue mais do fundo do nosso ambiente. Então o que eu vou fazer? Se eu tô vendo que a minha câmera tá bem aqui no fundo e a minha abertura tá aqui, eu vou posicionar o Corona Sun de modo que a luz do sol, que o rastro da luz, chegue o mais perto possível aqui da minha câmera, certo? Só que a gente não pode exagerar tanto, porque senão fica uma coisa muito óbvia, aquele rastro de luz gigantesco na nossa cena, isso acaba não ficando legal. É sempre importante ter um balanço ali, beleza? Olha só, deixa eu explicar isso pra vocês na prática. Eu vou posicionar o Sun aqui. Eu vou deixar ele mais ou menos, o target dele, olha só aqui na minha cena, que também tá aparecendo. Eu vou colocar o target dele mais ou menos na metade da distância entre a minha câmera e a minha abertura. A metade é mais ou menos aqui. Pronto, soltei. Vou levantar um pouquinho o Sun, só que eu não vou levantar muito, porque senão a luz dele não chega lá no fundo do ambiente. Eu vou levantar ele mais ou menos até aqui. Deixa eu virar ele um pouquinho. Olha só, mais ou menos isso aqui. Claro que eu preciso fazer uns testes ainda para ver se está funcionando. Mas é basicamente isso. Deixa eu ligar o render aqui para a gente ver o que está acontecendo. Olha só, a gente já tem o sol entrando um pouquinho aqui, ó. Eu acho que esse sol ele pode entrar mais um pouquinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou abaixar um pouquinho esse meu Sun. Vou abaixar ele um pouquinho. Jogar ele um pouquinho mais para cá. Beleza? E vou deixar ele assim. Deixa eu ver como é que tá funcionando. Olha só, o sol já entra mais um pouquinho na minha cena, tá vendo? Isso ajuda também a iluminar. É uma questão de ir compondo com o Sky, com o Sun e com alguns outros elementos que eu vou mostrar pra vocês. Olha só como é que já entra melhor. Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu ver. Deixa eu só limpar mais um pouquinho. Vou dar uma pausa aqui. Agora, pessoal, a gente precisa do seguinte. Apenas com o Corona Sun e com o Corona Sky, que nem eu falei com vocês no início, não é o suficiente para que a luz chegue até o final aqui desse meu ambiente, né? Ilumine todo ele. Então, o que a gente vai fazer? A sacada vai ser o seguinte. A gente vai, galera, colocar uma Corona Light em forma de retângulo aqui nessa abertura, para poder jogar a luz lá para dentro do meu ambiente. O que eu vou fazer? Deixa eu isolar essa janela aqui, ó. Vou isolar a janela e esse piso. Deixa eu isolar ela. Vou colocar aqui em vista lateral. E é o seguinte, eu vou criar aqui agora uma Corona Light. Corona Light em forma de retângulo. Deixa eu zerar aqui. E vou posicionar ela aqui, ó. Olha só, eu vou deixar ela do tamanho que tá essa minha abertura, beleza? Pronto, deixei ela assim. E vou jogar ela aqui para trás. Deixa eu rotacionar ela. Eu quero que ela jogue luz para dentro do ambiente. Deixa eu colocar uma intensidade nela aqui, pessoal, só para eu ver... Ah, tá, beleza, tá para cá. Agora deixa eu ajustar ela aqui, bem aqui. Show. Deixa eu colocar ela aqui com 10, mais ou menos. Beleza? Só para a gente começar a fazer os testes. Uma coisa importante é que a gente tem que vir aqui embaixo e desabilitar, ó, o Visible Direction. Todas essas abas aqui é importante desabilitar, tá? Para a gente não ver esse plane de luz gigante na nossa cena e para que ele não também apareça nos reflexos. Beleza? Deixa eu voltar aqui e eu vou dar outro render. Vamos lá para ver como é que vai ficar isso aqui agora. Olha como é que já começou a clarear a minha cena, galera. Já começou a clarear esses pontos aqui. Tá vendo? Que a iluminação tá começando a chegar mais lá no fundo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar a minha Corona Light lá pra gente poder aumentar ela mais um pouquinho. Vou pegar ela aqui, ó. Eu coloquei 10, né? Vamos colocar 30. Beleza. Pessoal, aqui, olha só, aqui que mora o segredo, galera. É aqui que de vez em quando as pessoas erram um pouco. À medida que a gente vai aumentando aqui essa Corona Light,
tendo em relação o tamanho que a gente colocou ela, o que, que vai acontecer? A nossa cena, pessoal, ela vai ficando muito lavada. Ela vai ficando muito lavada, muito sem contraste. Porque é o seguinte, à medida que eu coloco um plane de luz muito grande na minha cena, vai sair iluminando tudo. Isso acaba deixando a minha cena muito lavada e com pouco contraste. Então o que, que eu vou ensinar para vocês aqui agora? Uma outra coisa que vocês podem fazer é o seguinte, que vai ajudar nessa questão da iluminação, é vocês virem aqui na direcionalidade e colocar 0,45, então 0,4, para fazer com que a direção dessa luz vá bem para frente, lá no fundo do ambiente. Tanto que, olha só, eu só mudei a direcionalidade para 0,45 e deixa eu dar um outro render só para vocês verem o tanto que isso influencia. Olha só. Olha só o tanto que iluminou. A gente nem mexeu na intensidade, a intensidade foi a mesma, mas olha o tanto. E repara que olha o tanto que a cena tá lavada. Olha só, tá tudo iluminado, não tem sombra na cena. Olha só, tá vendo que tem essa sombra aqui da mesa, mas assim, tá uma sombra extremamente discreta. Tá muito clara a nossa cena e é importantíssimo ter um equilíbrio. Então o que eu vou fazer? Deixa eu dar um stop aqui. A sacada, pessoal, é vocês colocarem esse plane de luz da abertura mais ou menos da metade do tamanho da abertura de vocês. Aí vocês colocam, por exemplo, na esquerda ou na direita, né? Aí vocês podem ir fazendo os testes. Ah, eu vou colocar o plane de luz aqui desse lado. Ah, vou colocar o plane de luz aqui desse outro lado. É só ir fazendo alguns testes, beleza? Deixa eu posicionar ele mais ou menos aqui, desse tamanho. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Aqui, mais ou menos. Vou deixar ele bem aqui, beleza? Olha só. Tá com a direcionalidade 0,45. Diminuir ele. Deixa eu ver o Corona Sun. Corona Sun tá com intensidade de 1, beleza? Depois eu vou mexer nas sombras. Deixa eu ver se tá tudo ok. Beleza, deixa eu dar um render aqui pra ver o que tá acontecendo. Agora sim, olha só como é que já tem mais contraste na minha cena e a gente tem uma cena bem iluminada. Percebe, galera? Olha só que a cena tá com uma iluminação bem legal e a gente já percebe um pouco mais de contraste aqui nas almofadas. Aqui essa parte do sofá tá mais escura. Olha só a diferença de quando a gente tinha aquele plane de luz gigantesco. Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou salvar um histórico aqui pra gente poder comparar como que tava a nossa cena quando o plane tava do tamanho da abertura e como que tá a nossa cena agora. Olha só, deixa eu dar um stop, deixa eu salvar um histórico e deixa eu voltar esse plane pro tamanho que ele tava antes, só pra vocês verem a importância disso, da gente não colocar o plane de luz do tamanho da nossa abertura. O pulo do gato, galera, é exatamente isso. É aqui que geralmente a galera erra quando vai fazer as cenas, coloca um plane de luz do tamanho que tá a abertura, isso deixa a cena toda lavada, toda lavada. Olha só, claro que aqui eu posso diminuir, né? Deixa eu diminuir a intensidade só pra não ficar tão forçado. Vou colocar aqui 15, pela metade, vou colocar pela metade. Olha só que ainda fica muito lavada a cena, tá vendo? Então é muito melhor, ó, deixa eu até pausar aqui pra gente comparar de como que tava antes. E também outra coisa, fica muito estourando lá fora. Mesmo que a gente não esteja vendo plane, fica muito estourando. Deixa eu dar um stop aqui, ó, pra gente comparar como é que tava antes. Olha só, aqui é com plane de luz gigantesco, com a intensidade de 15. E aqui, olha só, olha a diferença. Aqui é com plane de luz, com intensidade de 30 e com mais ou menos a metade do tamanho da abertura. Olha só esse resultado. Olha o contraste que a gente tem na cena. Tá vendo? Olha só, agora é o seguinte, deixa eu tirar esse histórico, deixa eu voltar aqui, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, deixa eu ver se tá certinho, 30, beleza. Deixa eu habilitar aqui agora, galera, agora que a gente já começou a ajustar a iluminação, deixa eu habilitar aqui agora a decoração, só pra gente ter um pouquinho mais de composição na cena. Porque uma coisa muito importante é o seguinte, à medida que a gente vai compondo a cena com marcenaria, móveis, sofá, cadeira, bancada, mesa e decoração também, que é importante, à medida que a gente vai colocando esses elementos na nossa cena, a iluminação da cena vai ficando um pouquinho mais escura, porque tem mais elementos na cena. Então é importante a gente sempre fazer alguns testes, colocando o sofá, colocando a cadeira, colocando a poltrona, colocando a decoração. E à medida que a gente vai colocando esses elementos, ir fazendo testes de iluminação, porque a gente vai precisar fazer alguns ajustes. Beleza? Deixa eu fazer o seguinte, vamos dar um outro render aqui, pra gente ver como é que vai ficar a cena agora que a gente habilitou a decoração. Vamos lá? Olha só, pessoal, que a cena já ficou um pouquinho mais escura do que estava antes. Tá vendo? À medida que a gente colocou esses elementos aqui, ó, da decoração, o tapete principalmente, né, que é um elemento bem grande, a cena ficou um pouquinho mais escura. E é o seguinte, olha só, deixa eu pegar ela aqui, ó, esse plane aqui de luz, vamos mexer, tá com direcionalidade aqui ok, o sol tá ok também, deixa eu mexer um pouquinho aqui na intensidade, vou colocar 50, vamos ver, vou fazer um teste.
Aqui agora, pessoal, vocês já entenderam como que funciona, né? E colocar o Sky, colocar o Sun, colocar a Corona Light com direcionalidade 0,45, mais ou menos da metade do tamanho da abertura. Agora é questão de ir fazer alguns testes, pessoal, e ver como é que essa luz reage à sua cena, né? Se com relação aos móveis, com relação à decoração, e vendo como que se adequa à sua cena e você ir fazendo alguns testes e alguns ajustes. Olha só, que já está bem iluminada, tem um contraste legal. Aqui agora também a gente pode fazer algum... Opa, desculpa galera, minha câmera deu uma travada. Só que vocês conseguiram escutar o que eu falei. Mas aqui galera, basicamente agora a gente pode fazer alguns ajustes aqui, ó. Tanto na questão do green magenta, na saturação da cena, no contraste também, colocando algum LUT. E agora é ajustes finos que vocês precisam fazer para deixar a sua cena mais afiada e no ponto certo para já poder mandar o render. Vamos adicionar aqui as luzes artificiais, galera. Olha só, mesmo que o tema desse vídeo seja como iluminar uma cena interna com luz natural realista, a iluminação artificial é extremamente importante para trazer um pouquinho mais de calor para a nossa cena e também para ajudar nessa questão de composição da iluminação como um todo. Então, deixa eu habilitar aqui de novo o nosso render. Olha só, assim que está a nossa imagem, eu vou salvar um histórico aqui, e deixa eu ligar as layers aqui da iluminação artificial, light, beleza? Só que o problema, deixa eu ver aqui, porque essa light tá com o meu Sun antigo. Então deixa eu fazer uns ajustes aqui e eu já volto com vocês. Adicionei os spots aqui, galera. Até coloquei um LED aqui, ó, uma Corona Light em forma de retângulo, tá? Pra fazer um LED aqui. E é o seguinte, eu coloquei esses meus spots, o LED, com temperatura de 3200 kelvins. Eu até aconselho vocês, quando vocês forem colocar a iluminação artificial nas suas cenas, claro que dependendo do tipo de cena que você está fazendo e da referência, mas coloque essas iluminações artificiais entre 3000 até 4000, tá? Para trazer um pouco mais de calor para sua cena, tá? Eu coloquei a intensidade delas aqui do LED, tá com 30, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, deixa eu clicar nele. Tá com 30, e dos spots aqui eu coloquei com intensidade de 10. Deixa eu dar um render. Olha, mas antes, deixa eu só salvar um histórico aqui dessa nossa cena, do jeito que ela tá. E vou dar um render pra gente ver o resultado com as luzes artificiais agora. Olha só esse resultado, galera. Tá vendo que a gente percebe mais esse calor na cena? Olha só, a gente percebe um pouco mais de iluminação aqui no tapete. Olha essa fita de LED aqui, ó. Essa fita de LED, pessoal, é muito importante que que o Blowing Glare de vocês esteja ativado, tá? Para trazer esse highlight aqui pra cena. Deixa eu dar um stop. E falando também do Blowing Glare, é o seguinte, lá fora tá estourando muito por conta dele. Olha só, ele tá ativado, se eu desativar o Blowing Glare, olha só que lá fora para de estourar. Só que se a gente deixar ele desativado, olha só como é que fica a fita de LED. Tá vendo que fica muito chapada? Então a gente precisa ligar ele para trazer esse highlight. E caso na sua cena, mesmo que você esteja com o Highlight Compress aqui em 20 e lá fora ainda esteja estourando, vocês podem ajustar esses estouros no Photoshop. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu tenho aqui no canal ensinando para vocês a arrumarem essa questão dos estouros nas suas cenas no Photoshop, tá? Tá um vídeo muito legal. Deixa eu comparar aqui agora com vocês como é que estava a nossa cena antes sem as luzes artificiais. Olha só como é que estava o tapete. Quando a gente colocou as luzes artificiais, olha só, olha o calor que trouxe para esse lado aqui da cena, esse LED. Só o LED, olha só. Aqui pra bancada, olha só que incrível, esse calorzinho que tem aqui, ó. Tá vendo? Olha só como é que tá interessante, olha só. Olha aqui o tapete, como é que tá um pouquinho mais iluminado, um pouquinho mais de calor aqui no tapete. Deixa eu desativar aqui o autosave. Olha só, olha o resultado dessa cena, turma. Aqui agora é só questão de vocês fazerem ajustes, porque vocês já aprenderam como que funciona a parte pra fazer a iluminação natural realista, colocar o Corona Sun, colocar o Sky, colocar a Corona Light na direcionalidade certa, como contribuir para a composição da iluminação colocando algumas luzes artificiais. Agora aqui a gente pode fazer alguns ajustes, né? Eu posso mexer um pouco na saturação, caso a sua cena esteja muito saturada, coloca aqui menos 0,03 mais ou menos, só para tirar um pouco dessa saturação. Posso mexer aqui, ó, no magenta, vou colocar 0,02 para a cena não ficar tão avermelhada. Posso mexer aqui no white balance. Aqui agora é só questão de ajustes, beleza, turma? Turma, finalizando mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha agregado pra vocês e que ajude quando vocês forem fazer as suas próximas cenas internas que precise de luz natural, galera, beleza? Então não esqueça, coloca o Corona Sky, depois vai utilizando o Sun, coloquem a sua Corona Light com direcionalidade de 0,4, 0,45, do tamanho mais ou menos da metade ali da sua abertura. Não esqueçam
disso, isso é muito importante. Vou deixar aqui embaixo também, galera, o link para você se cadastrar para o nosso mega evento Render Próximo Nível, que vai ser uma mega aula onde eu vou te dar todos os insights, eu vou te ensinar as técnicas e o meu método que eu utilizo para poder fazer as minhas imagens, não só a parte de configuração de iluminação, mas configuração de material, como colocar uma câmera que valorize o seu projeto, composição de cena. Tudo isso vocês vão aprender nessa aula, então não esqueça de participar. Clica no link aqui, se cadastra e entra pro grupo VIP de WhatsApp. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar aqui no gostei, se inscreva no canal também, me segue lá no Instagram, caso você queira me mandar alguma cena para ir querendo feedback, pode mandar lá, vou ter o maior prazer de te responder. Pessoal, vou ficando por aqui e na próxima semana tem mais vídeo aqui no canal sobre 3D Max Corona. Tamo junto!